Muito boa noite, está começando mais um Giro de Entrevista. Agradeço a você por estar mais uma vez aqui comigo, compartilhando, interagindo conosco. Hoje o nosso convidado é Fred Procópio. Muito boa noite, Fred. Obrigado pela participação. Boa noite, Diogo. Obrigado pelo convite, a todo o pessoal do Giro aqui pelo espaço de sempre. Obrigado pelo carinho. Gente, quem não conhece o Fred Procópio, hoje é o secretário de Planejamento e Orçamento na cidade de Petrópolis, vereador votado, que hoje está licenciado das suas funções de vereador, porque é secretário aqui no município. Para quem também não conhece o Fred, queria que você se apresentasse, né, como começou a sua carreira política, para depois a gente começar a nossa entrevista. Perfeito. Obrigado aqui pelo espaço, pelo carinho. Eu disputo a primeira eleição em 2012, fiz 1.875 votos, não tem ninguém na família que seja ligado à política, então é um desafio para todo mundo lá de casa se adaptar a essa nova rotina, esse novo projeto, essa nova rotina. Fui como primeiro suplente na eleição de 2012, né, com 1.875, fiz mais votos que 3 que ganharam a eleição, a coligação na época atrapalhou. Depois disputo de novo a eleição em 2016, aí já fazendo faculdade de Direito, pensando de fato em tocar a carreira. Fico de novo de primeiro suplente, fiz 1.984, quase 2.000 votos. E aí sou convidado pelo ex-prefeito Bernardo Ossi para assumir a Secretaria de Meio Ambiente na época. Fui secretário de Meio Ambiente aquele período quase todo, só me licenciei para assumir a Câmara, eu era o suplente. Acabei assumindo a Câmara por quase 8 meses, entre 2018 e 2019. E aí tive o primeiro contato, de fato, com a política no Parlamento. 2020, venho candidato novamente, faço 2037, então venho uma escadinha ali crescente. Aí vem a eleição que elege o Ingo, prefeito interino, né? Que eu já quero deixar aqui um abraço. Ele vira prefeito interino, eu viro presidente da Câmara interino naquele processo, é um ano muito difícil, saindo aí tentando recuperar de uma pandemia, né? Foi o período, foi com a gente que chegou as vacinas, foi com a gente retoma os eventos, então teve um processo ali de transição difícil, todo mundo viveu isso, a gente perdeu muita gente ao longo de 2020 e 2021, mas tocamos com muita responsabilidade, o cadastro da vacinação funcionou 100%, né, os profissionais de saúde, todos aqui da cidade, graças a Deus, participaram ativamente dessa recuperação, a gente retoma os eventos e tal, e aí vem o ex-prefeito Rubens reassume, né, ganha no STF, o direito de reassume, logo em seguida vem a chuva, e aí todo mundo já se lembra bem, porque é a história mais recente. Eu continuo na Câmara esse processo todo. 2024 venho candidato novamente a vereador. E aí faço 3.524 votos. Então quase dobrei a votação de 2020 para 2024. E aí assumo a Secretaria de Governo, como secretário de Governo, e acumulo a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Então estou com duas missões aí. Isso aí. Para quem não conhece, gente, o Fred tem vários projetos, mas eu vou citar 2 que estão bastante em evidência, né? É o Petrópolis do Bem, é o primeiro projeto, então eu queria que você explicasse esse projeto, como ele nasceu e quais são hoje os benefícios, todos eles. Bom, o Petrópolis do Bem nasce de uma necessidade do governo de sair de dentro do governo, né, de sair de dentro do Palácio Sérgio Fadel, do centro administrativo e participar da vida comunitária ativamente. Então, uma vez por mês, sempre aos sábados, a gente leva o governo inteiro para dentro de uma comunidade. Levamos para Cascatinha, fomos para o Quitandinha, fizemos em Correias, e Carangola, a gente está rodando a cidade aí nas comunidades, levando uma série de serviços. Então, a gente leva, por exemplo, com a Secretaria de Saúde, a gente leva desde aferição de pressão, glicose, testes dos mais variados, o sistema de regulação para ver o exame onde é que está, se está na fila certa, se está na fila errada, se puxa a tempo, se consegue antecipar, se é um caso mais urgente. A gente tem o Detran participando com segunda via de habilitação, identidade, a Fundação Leão 13 levando certidão de casamento, estão celebrando casamentos, e tudo social, gratuito. A gente tem o INEA com uma participação importante na área de meio ambiente, de estudo, de pesquisa, de reflorestamento, doação de muda. Então, o governo vai com tudo para dentro da comunidade. A gente tem uma série de voluntários, e aí já agradeço aqui a todo mundo que participou ao longo do ano de 2025. Né? São vários parceiros voluntários, desde do grupo de dança,
ao pessoal, a gente tem lá um palhaço que é voluntário, que faz animação para as crianças, a gente tem pula-pula, pipoca, algodão doce, tem de tudo. Desde recreação para criança, entretenimento para adulto, para o idoso, serviço. A prefeitura está toda destinada para a comunidade naquele dia. Então, tem sido um projeto muito exitoso. Preciso agradecer aqui as diretoras das escolas que abriram as portas para a gente poder levar esse projeto, né? A Igreja Católica, que abriu lá a sede dela em algumas localidades para que a gente pudesse levar esse projeto, como foi aqui no São Judas Tadeu, na Mosela. E é com essa parceria, né, do público com o privado e a sociedade civil e o voluntário que a gente conseguiu realizar esse programa aqui. No Quitandinha, que era uma escola pequena, um lugar pequeno, bateu 1.075 atendimentos ao longo do sábado todo. Então é muita gente sendo isso é perfeito. As redes sociais para a gente que quer acompanhar ou que quer participar, né? Às vezes algum serviço, no site, nas redes sociais da prefeitura, na sua... Prefeitura, não, da prefeitura direto. Na minha a gente se publica o calendário, o que a gente está fazendo, para onde é que vai, mas, por exemplo, a gente tem lá o Classificados do Bem, está lá no site da prefeitura, a pessoa que quer ser voluntária identifica os projetos que estão lá precisando de algum tipo de parceria. Ela vai se cadastra para as vagas e se coloca à disposição para poder ajudar com o serviço ou com o produto que ela queira doar. Né? Então, a gente, por exemplo, na Mosela, a gente teve um produtor rural aqui da cidade que levou algumas toneladas de laranja. Então, todo mundo saiu de lá com um saco de laranja de doação, seja as crianças, adulto, idoso, funcionário da prefeitura, todo mundo ganhou a laranja lá que esse produtor levou na hora do evento e doou lá no evento. Então, tem todo tipo de doação, seja de serviço ou de produto, que a gente recebe, acolhe e destina lá para a comunidade. Não, isso é muito importante e é mais um projeto que Petrópolis, né, sai beneficiado. Falando agora do mais recente, o abairramento, né? Se eu falei errado, você me perdoa. Tá certo. O que é esse projeto? Quais são os benefícios? A gente estava conversando dele aqui antes de entrar no ar. Me conta para a galera, né, um pouco mais sobre isso, quais são os benefícios e quando é a previsão disso tudo acontecer. O projeto está pronto, já está no gabinete do prefeito, com a minuta de projeto de lei, com os mapas, com tudo pronto. A gente está dependendo de vou convocar mais uma reunião com o pessoal de proteção do patrimônio, né? Houve uma discussão sobre o que a gente faria com relação aos quarteirões que o Keller propôs e criou. E aí, já para deixar isso bastante claro, né? A gente tem uma etapa que é o bairro. O quarteirão é uma segunda camada dessa discussão e os distritos, que hoje Petrópolis tem 5 distritos, né? Os distritos estão numa outra camada. Então, a gente está tratando hoje do mais terreno ali, que é o bairro, do mais básico, né? Da planta mais básica para ser georreferenciada e formalizada. Por que isso é importante? Por que a cidade já discutiu isso há muitos anos e agora a gente consegue tirar do papel, está no gabinete do prefeito, já recebemos lá, o presidente da Câmara já esteve com a gente discutindo a minuta. E em breve a gente manda para a Câmara assim que fizer essa reunião com os órgãos de patrimônio. Problema de CEP. A cidade, toda a área periférica, né, fora do centro histórico aqui, e do miolo ali de Itaipava, de Nogueira, Correios e tal, dos principais... O próprio Cascatinha tem muito problema, mas no miolinho ali onde tudo começou, funciona bem. Caminhou para dentro das comunidades, você tem problema de CEP. Ou o CEP te direciona, né? O site do iFood te dá um endereço, o correio usa outro endereço, a prefeitura tem um outro endereço cadastrado para aquela mesma localidade, ou com vários nomes de rua, ou o mapinha do GPS aponta para uma localidade diferente de onde é a tua casa de fato. Isso aí, a partir dessa formalização dos bairros, né? A gente usou boa parte do estudo do IBGE, a gente vai dizer para todos os órgãos, qualquer que seja, que precisar de uma planta, de uma referência da cidade, seja o Google, o Waze, iFood, Uber, seja lá quem for, vai saber aonde procurar informação sobre aquela localidade ali, como é que ela se chama, qual é o CEP dela, e isso aí vai tirar essa nebulosidade. Vou te dar um exemplo real. O contorno, por exemplo, né? Tá na margem da BR. Quando ele entra no mapa, ele é a Fazenda Inglesa. A Fazenda Inglesa está lá na frente, perto do Brasão, por trás do Brasão, do posto Brasão, lá na BR. O contorno está aqui na frente, aqui em cima, perto do Bingen, né, ali da rodoviária do Bingen quase, e em frente a um motel Playlove.
não faz o menor sentido esse cara ser localizado como fazenda inglesa, porque, na verdade, ele é o contorno, ele é uma localidade específica, precisava de um CEP próprio, e as correspondências e as entregas, tudo tem muita dificuldade de chegar lá em função disso. A gente destaca ele como uma localidade, né, e delimita ele, georreferenciado, então onde ele começa e onde ele termina vai estar caracterizado. Assim foi com o Quissamã, também ninguém sabe onde começa o Itamaraty, termina o Itamaraty, onde é que começa o Quissamã. Falo ali por experiência, que eu moro ali próximo. O Itamaraty começa na igreja, começa um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então, assim, lá tem um mapinha direitinho, você vai poder se enxergar lá e dizer, não, eu tô dentro do Itamaraty. E aí, para evitar que a prefeitura propusesse um projeto, né, que a comunidade olhe e entenda ser diferente, a gente fez 5 audiências públicas, uma por cada distrito. Então, viemos lá da Posse, depois Pedro do Rio, depois Itaipava com Araras Itaipava com Mata Cavalo, com todo aquele entorno ali, Lajinha e tal. Depois Nogueira, Correias, e aí e Cascatinha e o Centro Histórico, né? Até aqui, Quitandinha, Bingen, Alda Serra, todo mundo. Que é 50% da população está no primeiro distrito. E depois a gente fez uma audiência pública consolidando todo e apresentando o que a prefeitura compilou das colaborações que todo mundo fez. Então foram quase 200 colaborações formais, né, de gente que se manifestou, além da audiência pública da Câmara, convocada pelo vereador Thiago Damasceno. O presidente Júnior Coruja também participou né, ajudou para que a audiência acontecesse. E a gente teve a oportunidade de receber lá pouco mais de 30 associações de moradores, todo mundo reivindicando alguma alteração ou questionando algum ponto do projeto, mas é um projeto hoje amadurecido, consolidado. A gente vai acolher mais algumas informações, colaborações que o pessoal do Patrimônio Histórico ficou reticente. A gente vai receber essas instituições agora. E, a partir daí, a gente encaminha o projeto para a Câmara. A gente estava conversando que provavelmente tem que haver um plebiscito nisso, né? Você estava me explicando sobre isso. No abarramento, a gente vota na Câmara, está aprovada a lei, está valendo. O segundo estágio de discussão são os distritos, né? O distrito, se você entrar no mapa lá da cidade, você vai ver que são linhas retas, né? Cortando os bairros. Então, tem bairro que pega 2 distritos. Então, o ideal era que ele chegasse, talvez, para um curso hídrico, onde o bairro já é delimitado, ou na cumieira de uma montanha, do lado de uma montanha é um bairro, do outro lado da montanha é outro bairro. Então, o ideal é que esses distritos sofressem alterações. A partir da votação do abarramento formal e tudo, da consolidação desses bairros, do amadurecimento do cadastro imobiliário da cidade, de todas essas plataformas de entrega, a gente vai sentir ali, perceber como é que foi a recepção, né, por parte da sociedade com relação à lei, e o próximo passo já vai estar praticamente pronto, que é a gente rediscutir os distritos e aprovar a formalização desse distrito, que hoje é uma linha no vazio, ele não tem uma delimitação correta, georreferenciada, que se você colocar no Google, você acha onde está passando ali o distrito. Você não consegue fazer isso. E aí, a partir desse novo estudo, para o distrito, precisa do plebiscito, como foi, e aí todo mundo vai se lembrar, tem que ser numa eleição, então vai ter que ser no ano eleitoral. A gente não acredita que dê tempo para esse ano, em função até da tramitação na Câmara do abarramento formal, a consolidação disso tudo e tal. A gente depende do TRE participar desse processo. Então, provavelmente para 2028, tudo correndo bem, a Secretaria de Planejamento conseguindo entregar isso tudo a tempo, junto com a equipe que elaborou tudo isso e o Conselho Revisor do Plano Diretor. A gente, quando a pessoa chega lá para votar no prefeito e no vereador na próxima eleição, em 2028, ele vai votar também no distrito, na aprovação ou não da divisão de distrito onde ele mora. Então, isso para a gente é uma outra etapa importante. E para todo mundo entender em casa, além dessa formalização de cadastro, endereço, de tudo isso, vai definir uma série de coisas com relação à política pública, né? A gente tem um PSF num bairro que atende determinada população e a outra população fica desatendida. Por que isso acontece? Porque no cadastro do IBGE, eles entendem que aquilo ali pertence a outra região, e não àquela onde o PSF pega. Se a gente redistribui isso de forma mais real, né, do ponto de vista da vida do cidadão, de onde ele mora, de como que ele se identifica ali naquela localidade,
né, em que bairro que ele se diz ser morador. Né? Tem gente que mora na Barão do Rio Branco e fala, não, eu moro no centro. Né? Ele está ali perto antes do quarteirão brasileiro ali, ele fala, não, aqui é centro, porque o cadastro dele está no centro. Se perguntar para mim e falar onde é que ele mora, eu vou falar na Barão do Rio Branco, que é o jeito que eu identifico a localidade. Mas eu não moro lá. Quem mora lá é que vai dizer como é que ele se identifica com aquilo ali. Então, passada essa etapa, a gente parte para formalizar os distritos, e aí, com isso, o cidadão e a própria prefeitura vai saber dizer, ó, essa localidade aqui tem mais população que poderia ser atendida pelo PSF. Então, é para a gente abranger serviço público, não para minguar, mitigar, diminuir, é para abranger. Como é que eu faço para consolidar melhor um bairro e dar a ele mais legitimidade? Vou te dar um exemplo de uma pessoa que participa do CRPD, do Rogério Guimarães, já deixo um abraço para ele aqui, representante da OAB lá no Conselho. O Rogério falou, pô, e a Praça Catulo? Pô, a Praça tinha que ser um bairro. E aí a gente sentou com ele e falou, não dá para ser um bairro, porque falta isso, falta isso, falta isso. Então ali você vai pertencer à Castelânia, mas é uma localidade específica, Praça Catulo. E aí a Praça Catulo vira uma localidade. Então ela é um sub-bairro ali dentro daquele bairro. Ela é uma localidade específica, tem um tratamento específico, mas ela não consegue se tornar um bairro autônomo do restante da Castelânia. Então toda essa discussão foi travada ao longo da cidade toda com todas as comunidades. Isso vai fazer com que a prefeitura, e até na hora de haver um repasse federal ou estadual de recurso para alguma infraestrutura, seja ele uma creche, um posto de saúde, ou uma estrada, ou uma ponte, ou seja lá o que for, vai estar melhor identificado qual a população, a quantas pessoas a gente está atendendo, qual o impacto que aquilo vai ter na vida das pessoas. Isso aí tende a melhorar muito a vida do cidadão petropolitano. É bom a gente explicar sempre, né, Fred? Porque é um projeto, quem olha de fora acha que é só para ter localidades, você explicando, tem o PSF, como por exemplo, né, e tem outras infraestruturas dentro desse projeto que vai melhorar muito a vida do petropolitano. Né? O ônibus, tudo, né? Tudo depende de quem é que vai ser atendido, por que esse aqui é quem tem que esticar o braço um pouquinho e atender lá. Né? Por que não bota um só para lá? Não, porque aqui é um bairro específico, é o ideal que ele, para ter eficiência, que ele faça uma rota melhor, e aí a gente tem que sentar com a comunidade, discutir e decidir. Mas hoje, com tudo fragmentado e sem formalidade, né, o próprio CEP é um negócio que a gente não consegue resolver. Eu falo também por experiência, né, moro ali em Cascatinho, o próprio CEP, às vezes no iFood da minha residência, joga para uma outra localidade que nem existe. Enfim, ano passado, né, começamos o governo, e eu sempre gosto de falar que temos porque somos petropolitanos e, como inseridos no município, nós somos responsáveis também junto, porque a gente que elege os vereadores, prefeitos e por aí vai. Tivemos na cidade, ano passado, muitas complicações que foram expostas, mas também teve muita coisa positiva, muita coisa que a gente tem que também enaltecer. Eu queria que você linkasse algumas dessas questões do ano passado, para depois a gente poder falar do presente e do futuro. Né? Sobre o planejamento, também sobre a Secretaria, né, de Orçamento, enfim, todas as ações. O que Petrópolis também teve de coisas boas, não só as coisas negativas. Perfeita colocação. Ano passado foi um ano atípico, muito difícil. Né? Como eu narrei logo no início, eu disputo a eleição desde 2012, participo da vida pública desde 2016, aqui dentro da cidade, atuando no setor público. 2025 a gente assume, né, uma cidade extremamente endividada, com um cenário de uma superarrecadação temporária, que gerou uma série de serviços e de contratos e de inchaço de obrigações da própria prefeitura, contando com esse dinheiro, que foi o ICMS, e no meio do caminho veio a decisão judicial que dava esse direito a Petrópolis, lá em cima, nas outras instâncias, retira de Petrópolis esse direito. E aí a gente não só não recebe, como ainda precisa discutir a devolução disso e de que forma. Para quem está em casa e ficar mais claro, né? Você ganha R$2.000 de salário e tem lá uma vida que você está acostumado a tocar, né? De repente dizem para você, agora você tem R$3.000. Você falou, opa, já dá para dar uma melhorada. Né? Melhorei 50% aqui. Já dá para sair mais uma vez no final de semana. Já dá para sair, dá para comprar alguma coisa e tudo e tal.
E aí imagina que ao invés de sair, comprar uma pizza e tal, você financiasse um carro com esses R$1.000. Quando o chefe vira para você e diz, ó, infelizmente estão passando por um problema, vou te cortar esses R$1.000 que eu tinha te dado aqui por fora, né, como bonificação, não vou poder te dar mais, você vai voltar para os 2.000 que você tinha antes. O carro já não cabe no orçamento. Então, o que aconteceu com Petrópolis foi isso. A cidade fez planos, né, na gestão anterior, fez planos com um recurso que estava vindo, esse recurso deixa de vir, e aí a realidade da cidade já não cabe mais no orçamento que ela tinha antigo, com a quantidade de obrigações que ela assumiu. Isso, por si só, já é um fator ruim. Agora, quem está em casa e conhece um pouquinho de política e acompanha aí na rede social, na televisão, o debate do país todo, do próprio Estado, dos outros países, como é que as coisas estão acontecendo, né, e vem acompanhando a política de Petrópolis já há mais tempo. Tem muita gente com mais idade em casa agora, que já vem aí desde a época do Fadel, do Paulo Ratz, que escuta política, que viu a cidade bem, viu a cidade mal várias vezes, vai entender o que eu vou falar agora. Boa parte dos problemas que a cidade, que o governo passou ano passado, é porque o próprio sistema não quer o Ingo. O sistema político não quer o Ingo. Qual é o sistema político que quer um prefeito que ganha eleição sem fazer promessa? Com 108 mil votos, falou uma promessa que ele fez de ponte, de viaduto, de UPA nova, hospital novo, escola nova, Bing Quitandinho, qualquer coisa que ele tenha prometido para poder ganhar a eleição. Falou, não, ele ganhou a eleição com essa bandeira aqui. Não teve. Ele ganha a eleição com base na memória que as pessoas têm do governo interino, que foi um governo que a Câmara, e aí já agradeço aos parceiros que a gente tem na Câmara lá, ajudando o governo, que a Câmara participou ativamente da construção do governo e da entrega da política pública na ponta. E era um ano atípico, né? Muito, né, muito. Fred? Era um ano de pandemia, o país, acho que o mundo atípico, né? Exatamente. E naquele momento a Câmara, com muita maturidade, apoia o governo, independente de partido, e a gente tinha lá o Yuri Moura, que era do PSOL, hoje deputado, na base do governo, defendendo o Ingo. A gente tinha lá o Otávio Sampaio, que é do PL, na base do governo, defendendo o Ingo. A gente tinha o Domingos Protetor, na base do governo, defendendo a cidade, defendendo o Ingo. E a gente tinha também o Júnior Paixão, que apoia o grupo de passarinheiro, o pessoal da cavalgada e tal, porque ele é de secretário de uma área rural, também na base, apoiando o Ingo. Então a gente tinha todo tipo de pensamento político, discutindo a cidade, pensando na cidade acima dos partidos. Então, 2021 foi exitoso porque teve esse grande pacto social da classe política. Isso não aconteceu em 2025. Então, e aí não estou falando da Câmara, não. Estou falando de atores externos, de talvez, assim, de uma oposição raivosa, de gente que quem olha de casa ou quem olha de fora até entenda que pode ser um grande amigo do governo e que a gente que está vivendo dentro, ali o dia a dia, sabe que não é tão amigo assim. Então, o sistema, de forma geral, não quer um prefeito tão bem avaliado, tão bem projetado no cenário, a ponto de não precisar de partido político, de alianças e tudo, que foi o que aconteceu com o Ingo em 2024. Então, Petrópolis viveu 2025 muito difícil, em função dessa conjunção de fatores, né? O orçamentário é estrutural, mas a narrativa, a retórica, a pancadaria que foi, nunca existiu. Né? Eu tenho boa relação, por exemplo, com o ex-prefeito Paulo Mustrange. Foi um governo que realizou bastante coisa e teve muitas outras dificuldades que a própria população desaprovou. Mas você não via uma fake news o dia inteiro, não via uma oposição ferrenha querendo destruir, você não viu uma série de coisas que hoje você vê. Né? Eu participei do governo do Bernardo Rossi, ele e o ex-prefeito Rubens sempre tiveram uma relação extremamente conflituosa. E a gente não tinha uma atmosfera tão negativa contra uma pessoa pública como a gente viu agora em 2025. Então, o sistema não quer o Ingo, a verdade é essa. Então, voltando aqui para a técnica, a gente precisa virar o orçamento, né,
botar mais dinheiro para dentro e cortar custo. E aí tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Por exemplo, os eventos que o município fez ao longo de 2025 todo, teve gasto público irrisório. Né? A gente teve uma Bauerfest que custou 200 e poucos mil. Então, de recurso público, recurso humano e tal, 200 e poucos mil reais. Tivemos, isso é um quesito que a gente sempre olha e observa. Petrópolis teve, sem ser Bauerfest, a Lapa sobe a serra. Sim, tivemos eventos de shows como o Rock the Monte, né? Tivemos eventos como coisas de chocolate perto da Páscoa, tivemos agora o Natal Imperial. Agora, e emendando nisso tudo, estamos vendo, né? Esse ano vai ter muito feriado prolongado e a cidade ela tem uma expectativa de turismo muito alto. Isso também ajuda no planejamento. Então, assim, como você estava falando, não tendo muito investimento público, mas tendo o turista na cidade, o turista traz o recurso para a cidade. Muito, né? Muito dinheiro. Então, assim, carnaval tá vindo aqui, o carnaval, muita gente gosta do agito de carnaval, mas muita gente também gosta de subir a serra, ter uma tranquilidade, ter aqui um carnaval mais tranquilos, e também tem o carnaval mais agitado, vai ter o carnaval também mais agitado, vai ter público para todo mundo, para todas as idades, então isso é muito bom, pelo menos a gente tenta enxergar o turismo na cidade de Petrópolis, pelo menos que eu sempre vi, muito forte, né? Você tocou na Bauerfest, tem alguns dados da Bauerfest do ano passado. Como é que a cidade, e você como secretário de planejamento, enxerga não só a Bauerfest, mas também outros eventos na cidade para ajudar no orçamento? Então, isso é fundamental. Por que eu estou citando o custo dos eventos? Por exemplo, e aí já vou deixar um abraço aqui para um grande amigo, o Adenilson, que é o secretário de Cultura, que é brilhante, um artista e gestor maravilhoso, está fazendo um excelente trabalho. Passei por ele ontem. Muito boa figura, extremamente do bem. O carnaval do ano passado, Petrópolis não gastou dinheiro. Aí a pessoa olha e fala assim, pô, mas não tem dinheiro e está fazendo carnaval. É porque não é com dinheiro da cidade, não é com dinheiro público. É com dinheiro de incentivo fiscal. Então ele ganhou recurso da Funarge e ganhou dinheiro incentivado, porque tinha um projeto incentivado. E aí, para quem está em casa, eu ser mais claro, como é que funciona isso? Né? Uma empresa, uma associação, um instituto, seja lá quem for, inscreve um projeto para a Lei Rouanet, ou para a Lei de Incentivo do Estado, do ICMS, ou para a Lei de Incentivo do Esporte, e aí ele tem um projeto inscrito. Vem uma empresa, uma Itaipava da Vida, uma Império, uma construtora, Águas do Imperador, seja lá quem for, e diz, olha, eu quero patrocinar esse evento. A empresa, ao invés de pagar um imposto para o governo federal e para o governo estadual, ele paga o projeto, aquela empresa, instituição, instituto, associação, executa aquele projeto cultural ou esportivo, e aí a empresa deixa de pagar o imposto e incentiva direto o projeto. Que é o quê? Ao invés da empresa pagar o imposto, o governo federal fazer um edital, esse edital público recolher inscrições de projetos, e aí o governo federal ir lá e pagar pelo projeto da pessoa, ele está economizando essa volta toda e entregando dinheiro direto da iniciativa privada para o projeto. Então, é uma simplificação de caminho. O Brasil é extremamente burocrático, todo mundo que está em casa sabe disso. Essa é uma excelente ferramenta. Então, a Bauerfest, dinheiro incentivado. Teve lá um custo público de contrapartida de algumas coisas que a gente precisou fazer. Agora, o volume de gente que teve aqui, né, ao longo desses dias todos de Bauerfest, além do resgate da nossa cultura, da nossa história, do colono alemão e do hotel cheio. Então, assim, é muito pouco recurso, muito pouco dinheiro público para um resultado muito forte. Se a gente pegar o que os hotéis pagaram de ISS, o que os comerciantes pagaram de ICMS, em função desse aumento de público, pagou a Bauerfest e sobrou dinheiro. Entendeu? Então, a gente precisa entender um pouquinho esse giro das coisas, mas ter na cabeça que, quando Petrópolis faz evento, Petrópolis é uma grife. Todo mundo quer botar recurso aqui, dinheiro aqui para os eventos esportivos, para os eventos culturais. A gente não tem que tirar dinheiro público do bolso do nosso cidadão para fazer o carnaval acontecer, para fazer a Bauerfest, para fazer o Natal. Hoje com a expertise que a iniciativa privada desenvolveu e com a Secretaria de Cultura, isso não precisou mais acontecer. Então, importante a gente dizer, o turista vem, traz dinheiro, e a gente, para convidar o turista para vir num grande evento nosso, a gente não tem que botar dinheiro na frente. Né? Não é como se a gente estivesse investindo na festa um dinheiro nosso para trazer ou não um recurso que cubra essa conta. Hoje já não acontece mais assim, Petrópolis já amadureceu muito,
A gente tem bons patrocinadores, a GS Elma, o próprio Águas do Imperador, o grupo a Boêmia participou disso, a Império participou disso. Então, assim, a gente tem uma série de Azaz. A Azaz participou diretamente, por exemplo, da Flipetrópolis. Então, a gente tem uma série de patrocinadores que viabilizam esses grandes eventos, e aí o cidadão precisa ter isso bem separado na cabeça. O dinheiro do Alcides Carneiro é da saúde, está separado lá uma série de cheques, o orçamento é como se fosse um cheque, uma série de cheques preenchidos lá para o Alcides Carneiro pagar as contas dele. Ah, mas como é que fez a festa e não fez uma reforma no Alcides Carneiro? É porque a festa é com dinheiro de empresário. O Alcides Carneiro com recurso próprio da prefeitura, que a prefeitura arrecadou, boa parte dela em função da alocação de espaços, da alocação de quartos para o turista dormir, do restaurante, do pipoqueiro, de todo mundo que participou dessa grande engrenagem que o turismo movimenta. Então, é importante a gente em casa entender isso. E você citou, né? Uma verba, né, dinheiro entrando na cidade, pode ajudar o Alcides Carneiro, pode ajudar o transporte, pode ajudar as outras infraestruturas que a cidade precisa, porque nós estamos trazendo o turista para dentro da cidade. Né? Haja visto que a Boa Fest de Petrópolis é a segunda festa do colono alemão mais visitada, só perdendo para Blumenau. Então, assim, é uma coisa estratosférica que a gente não tem nem dimensão. Muito né? fora da curva, muito fora da curva. Né? Claro que quem está em casa assistindo a gente vai falar, mas está faltando... Tem erro? Tem erro. E aí eu já peço desculpa em nome de todo o governo, tenho certeza que qualquer secretário que sentasse aqui pediria desculpa por qualquer erro que o governo tenha cometido, ainda que não seja da minha pasta. Mas a gente não pode entrar naquele ciclo vicioso de achar que não adianta eu tentar porque no final alguém vai errar e as coisas não vão sair como eu tinha planejado. Não. A gente precisa continuar tentando, a gente precisa continuar fazendo, a gente precisa continuar lutando e trabalhando para que lá na ponta a coisa aconteça da maneira como a gente gostaria que acontecesse. Então, fazer evento é importante, fazer evento esportivo é importante, tentar trazer indústria para cá é importante. Nesse momento que a cidade vive, tudo que é de aumento de arrecadação é importante. Pode ser que cada um vai ter uma opinião. Não, eu acho que a tecnologia tinha que ser o mais importante. Está tudo bem. Está lá no nosso rol de prioridade também. A tecnologia é importante. Agora, a gente não vai abandonar o turismo porque tem a tecnologia. A gente não vai abandonar a saúde. A saúde. Porque tem a festa. A gente tem que fazer tudo. Tecnologia. A gente tem que fazer tudo. A dificuldade é fazer tudo com tanta gente. São entre servidores públicos ativos e inativos e tal, são 12 mil. Então, é uma empresa gigantesca, né, mal comparando, com 12 mil funcionários, 1 bilhão e 600 mil reais de faturamento e um endividamento de muito mais do que isso. Então, o desafio é grande. E aí, eu mais uma vez, deixo aqui um abraço para o prefeito, que teve um ano difícil, lutou muito e fechou o ano pagando o salário, 13º, pagando todo mundo como determina a lei, apesar de não ter sido no último dia do mês, como a gente conversou com os servidores várias vezes, né, precisou ser no 5º dia útil do mês subsequente, é como a maior parte dos trabalhadores recebe, mas fecha um ano que todo mundo dizia que não fechava, e aí eu volto a falar do sistema lá atrás, um terrorismo em agosto falando de dezembro, entendeu? Então teve toda uma pressão muito além do que a gente via em governos anteriores. Então, mais uma vez aqui, reiterar meu carinho e minha parceria com o Igor. A gente só, para fazer outra pergunta, eu queria deixar claro, porque a gente está aqui no canal de comunicação, né? E eu, como jornalista, não posso não deixar disso, de falar. Independentemente, gente, quem esteja no governo, direita, esquerda, centro, compartilhar fake news só prejudica quem está no poder, e compartilhar fake news de qualquer esfera é crime, gente. Então, assim, vamos compartilhar informação real, né? Fake news é uma mentira, então assim, só atrapalha não só você, mas também toda uma engrenagem, né? Você falando do orçamento, uma das perguntas com essa limitação de orçamento que a gente sabe que está tendo, né, e de investimentos, e como você falou, nunca tinha visto, né, esse problema, né, político muito à flor da pele, qual na pasta, como é que vocês, né, você secretário com a sua equipe, dá importância para os pontos que são mais críticos assim, do planejamento e do orçamento? Como é que hoje a gente pode definir isso? Como é que as coisas se formam, né? As secretarias demandam para a gente o que elas querem realizar ao longo do tempo, né, daquele ano e dos 4 anos de governo. A gente recebe aquilo e olha no extrato
do que a gente tem de perspectiva de arrecadação, né, de perspectiva de ganho de dinheiro, se aquilo cabe ou não. E às vezes, se perguntar para Marcelo Chitão, secretário de Ordem Pública, não, eu preciso de mais, dobrar o efetivo da Guarda Municipal. É sonho de qualquer secretário fazer o concurso da Guarda, o próprio prefeito prometeu o concurso da Guarda, mas nós vamos dobrar o efetivo? Aí o orçamento vai olhar e vai dizer, ó, não cabe dobrar o efetivo, cabe aumentar em 50%. E aí é uma decisão do governo, ó, vai cortar de outra área para poder dobrar o efetivo, ou vamos manter os 50% e caber no bolso. Que de novo, né, é como orçamento domiciliar. Quero comprar alguma coisa para minha casa, ainda que seja parcelado lá nas Casas de Bahia, no cartão de crédito, ou seja lá conforme for. Cabe no orçamento aquilo ali? Ah, não, eu queria uma televisão igual essa aqui, 52 polegadas. A gente chega na loja e vê, ó, pela prestação vai ter que ser a de 40, de 45 polegadas, a de 33, seja lá o que for. Mas não é a de 52. Então, como é que nós vamos se adequar a isso? Então, são decisões que o governo precisa ir tomando. O orçamento mostra o horizonte do impacto que aquilo vai ter, né? Se positivo ou negativo ao longo do tempo, se a cidade consegue ou não, de fato, arcar com aquilo ali. Então, saúde e educação têm mínimos obrigatórios, né? Então, educação, a gente tem que gastar 25%. Cumprimos 25% com tranquilidade e tal. A Poliana, já deixa um abraço para a Poliana aqui, que é a secretária de Educação, cumpriu bem lá o papel dela orçamentário, fez caber ali dentro. A gente teve uma dificuldade ao longo do tempo, tivemos uma série de dificuldades em função das dívidas anteriores com os fornecedores, tivemos que vir renegociando essas dívidas ao longo do ano todo, coisas que a gente ainda vai efetuar e efetivar agora esse ano, para poder fechar o ano com merenda, com ônibus escolar, com tudo que a criança precisa para poder chegar até a escola e ter uma boa educação. A saúde tem que gastar 15%. Né? A saúde gasta muito mais do que isso, gasta o dobro disso aí. Tamanho é a demanda social por saúde e o que a cidade veio realizando ao longo dos anos em termos de montagem de hospital, UBS, tudo isso aí hoje gasta o dobro do orçamento. Então, naquilo que é estrutural, não tem penalização à população, né? A gente entende que é estrutural e prioriza isso. O que prejudica muito? Petrópolis, se o orçamento coubesse no bolso, dava para fazer mais investimento em outras áreas, né? Então, hoje a gente tem uma série de obras do PAC, que é do governo federal e do governo estadual. Se tivesse fôlego orçamentário, financeiro e tudo, não tivesse dívida, a gente podia fazer mais obra com dinheiro do município, né? Então, teria mais obras acontecendo. Então, toda vez que a gente gasta mais dinheiro do que a gente ganha, a gente está comprometendo o nosso futuro em alguma coisa, não tem muito para onde correr. Então, nas áreas estruturais, a gente acolhe muito bem o que as secretarias querem realizar. Óbvio que todo secretário tem o sonho, né, e o desejo de entregar cada vez mais serviço na sua pasta, mas fica, às vezes, comprimido aquilo que o orçamento possibilita que seja feito, né? A prefeitura não consegue imprimir dinheiro, não tem fábrica de fazer dinheiro para poder, a não ser aumentando a dívida ou aumentando impostos de forma deliberada. Então, a gente precisa caber dentro do orçamento, a gente precisa planejar a prefeitura igual a gente planeja a nossa vida, não tem muito jeito. Falando disso, nas últimas semanas a gente teve aqui, né, na última semana, melhor dizendo, né, o programa Tem Mais Especialistas, né, um programa do governo federal, a gente até estava conversando fora do ar, como é que a pasta, né, de planejamento e orçamento enxerga isso e explicando, porque às vezes a gente explica, né, tem explicações, né, na rede social, da prefeitura, do secretário de saúde, sua, mas na ordem, assim, bem claro, como é que isso vai funcionar para a população entender, bem transparente mesmo, como é que vai funcionar o programa. Eu fiquei muito, quero já aqui mandar um abraço para o Rodrigo, que é diretor do Ministério, para o ministro Padilha, que né, a gente celebrou ali o 4º e o 5º convênios do Estado. Então, é a terceira cidade, né, tirando a capital, e Niterói, que conseguiram aderir ao programa. Petrópolis foi a terceira cidade a aderir ao programa, então a vitória do secretário Aloysio e do prefeito Ingo, aqui eu já deixo um abraço aqui para o Aloysio. E tem algumas manobras ali que são geniais. A gente está pegando, por exemplo, prestadores de serviço aqui no município, que tem uma série de obrigações tributárias com o governo federal, impostos para pagar para o governo federal.
ou que vão pagar ainda, ou que estão devendo, e convertendo isso em serviço de especialidade para a população. Então, você tem exames que a gente faz em outras unidades, ou que faz com os próprios prestadores, como lá o Dr. Tanuri, né, que aderiu ao programa, e o ICMH, que também aderiu ao programa. O Tanuri faz todo tipo de procedimento de vista. Aquilo que ele faz com o município pagando a ele para fazer, ele vai fazer deduzindo os impostos que ele ia pagar para o governo federal e para o governo municipal. Então, ao invés de ele pagar o imposto, eu pegar o dinheiro que ele me pagou e devolver para ele, para contratar ele para fazer uma cirurgia de vista, ele já vai fazer a cirurgia de vista e me apresentar aquilo ali direto. Então, quebra uma engrenagem de burocracia importante, né? Os números que o Ministério apresentou para a gente de falta de procedimento cirúrgico, vou falar para vocês rapidinho, tá, Diogo? Não vou tentar tomar muito tempo. Não. É sempre bom esclarecer, Fred, porque eu acho que esse foi uma grande sacada tanto do município quanto do governo federal fazendo esse projeto que vai beneficiar todo mundo. Não, foi muito bom. Dei os parabéns ao diretor do Ministério, o Rodrigo, porque o projeto é muito inteligente. Para vocês terem noção, né, todo mundo está em casa, o Brasil, o país todo, realiza 10 milhões de cirurgias eletivas por ano. Né? E cirurgias eletivas são aquelas que não são de urgência. Né? Não é uma perna quebrada, não é aquele procedimento de infarto que senão o cara viria a óbito imediato, não é nada disso. Às vezes é uma hérnia, é uma questão de ginecologia ou algum outro procedimento mais simples e tal, mas que não leva a pessoa a óbito. Né? Em linhas gerais, não é bem assim, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. 10 milhões de procedimentos por ano. Quando chega 2020 e 2021, em função da pandemia, tudo isso foi estagnado. Por quê? O risco da pessoa ir para o hospital fazer uma cirurgia dessa era maior do que o dela ficar em casa com um problema sem a cirurgia. Então, vamos cuidar do Covid, depois a gente olha para essas cirurgias eletivas, porque a gente pode ir levando a pessoa para dentro da unidade hospitalar, fazer ela se contaminar com o Covid e morrer. Problema, exatamente. Complicar o outro. Um problema pequeno se transforma num óbito. Né? Em linhas gerais, foi isso que aconteceu. Só que em 2 anos, sem 10 milhões de cirurgias por ano, são 20 milhões de cirurgias. Para um Brasil que já tinha uma fila gigantesca realizando 10 milhões de cirurgias. Então, a gente tem os 10 milhões de cirurgias que a gente previa fazer em 2022, mais 20 milhões dos anos anteriores, mais a fila que já se tinha lá atrás. Então, o governo federal lança esse programa a nível nacional e Petrópolis sai na frente e é o 3º município do estado a aderir. Então, tem procedimentos ginecológicos, tem de vista, tem uma série de exames que o ICMH e que o Tanuri vão fazer, além de outros prestadores de serviço que já estão se inscrevendo, né, já tem 3 aí na reta final de inscrição e adesão ao programa, que vão possibilitar que a gente atenda muito mais pessoas sem gastar mais dinheiro. Né? A gente vai pegar aquele imposto, de novo, que o prestador de serviço ia pagar para o governo federal ou para o governo municipal, e esse cara vai aplicar direto na sua saúde, no seu tratamento, no seu exame. Então, isso para a gente é maravilhoso. Falando, além disso, ano passado teve na Câmara, tramitando, eu só me corrija se eu estiver errado, eu acho que já finalizou a reforma da Previdência, ou já finalizou. Foi um processo bastante doloroso, mas necessário, não só que já ocorreu no governo federal anterior, né, ao governo que está hoje no poder, também como já ocorreu no governo estadual e agora ocorrendo no governo municipal. E para a conta fechar, porque, né, adequar ao que estava sendo feito. Eu queria te pedir para você explicar também como é que foi essa reforma e o que foi discutido e o que foi a solução para isso tudo, porque às vezes a fake news, né, como a gente fala tanto, foi falado muita coisa que não ia acontecer e muita coisa que aconteceu e que deveria dar a importância disso não foi falado. Então, nada melhor que você que participou efetivamente explicar para a população e para o servidor que está com certeza nos vendo. Reforma da Previdência é um tema obrigatoriamente ruim. Né? Eu também pretendo me aposentar, não sou servidor público, estou no regime geral. E aí, todos nós um dia queremos isso. A gente quer chegar lá. Né? A alternativa à aposentadoria é a pessoa morrer jovem e ninguém faz planos para isso.
Qual é a grande dificuldade da reforma da Previdência sempre? Que ela olha para a estimativa de vida do brasileiro. Então, isso por si só já sobrecarrega o servidor, que é quem colabora para o programa de Previdência. Somado a isso, a gente tem uma série de desarranjos, aí não vou usar outra expressão, desarranjos históricos nos fundos de previdência, né, e no nosso INSS. Então a gente viu lá a notícia no Brasil todo, o tal do careca do INSS, que é responsável por um esquema que tirou 6,5 bilhões da Previdência. O que isso reflete? Na vida de quem contribui e de quem está esperando para se aposentar. Então, esses desarranjos que historicamente o Brasil viveu, levaram, seja pela estimativa de vida que aumentou, seja pela falta de adequação legal, seja por algum tipo de erro ou de má-fé de gestores e tudo, isso levou o nosso Instituto de Previdência para uma posição difícil. Né? A falta de concursos públicos, e aí vou fazer essa ressalva que é importantíssima, com cálculo de impacto atuarial. Sem o cálculo de impacto, o concurso público não ajuda o Instituto, ele atrapalha. Então, o cálculo de impacto atuarial diz, para fazer um concurso de professora que é mulher, vai contribuir 5 anos a menos por ser mulher, e vai contribuir 5 anos a menos por ter uma aposentadoria especial, precisa ser compensada pelo concurso, por exemplo, de um fiscal, que na grande maioria são homens, trabalham por mais tempo de colaboração e com salários maiores. Então, esse equilíbrio precisa acontecer para, na hora que você joga aquela pessoa no tempo, e é isso que o cálculo atuarial faz, ele mostra como é que vai ser a perspectiva de vida dessas pessoas até o final, o que elas colaboraram e quanto tempo que o Instituto de Previdência, o INPAS, vai pagar a aposentadoria para aquela pessoa. Né? Claro, isso é uma estimativa, mas com base numa ciência exata, que é matemática, que é estatística. Então, tem uma ciência por trás disso tudo que ampara e ancora esses números. A reforma da Previdência, nós fizemos 15 reuniões só lá, entre Câmara e Poder Executivo, a maior parte foi no Poder Executivo. Foram 15 reuniões com os sindicatos, já agradeço aqui o carinho e a participação dos sindicatos, representantes mais diversos de servidores públicos. Agora, é uma pauta sempre muito difícil, sempre danosa, tanto do ponto de vista do governo, do próprio Instituto de Previdência e do servidor. É uma mesa de reuniões que ninguém queria estar sentado. Né? Então, tinha 3 lados ali, os representantes dos servidores, os representantes do Instituto de Previdência, que têm obrigações legais e que naturalmente querem resolver o máximo de problema possível na reforma da Previdência, e o do governo, que precisa cumprir obrigações legais, mas que também não quer imputar o servidor a conta disso tudo, porque a conta não é só do servidor. Então, foram 6 meses de reuniões, foram 15 ou 16 ao todo, e acabou que a Câmara decide votar isso no momento dela, e tocaram lá. Eu já nem estava na Câmara nesse dia, não acompanhei a votação, mas já estava na Câmara, estava discutido, vários servidores participaram disso, vereadores da base, da oposição, e aí é sempre uma discussão muito difícil. O que do ponto de vista de governo, a gente precisa estar atento? Aos concursos que os governos vão fazer, não estou dizendo desse, estou falando dos próximos todos, né? Quando farão concursos, como serão os concursos e com que lastro esses concursos vão acontecer, para que não haja um inchaço da máquina de forma não planejada. Né? E aí isso gera uma obrigação do Instituto de Previdência pedir outra reforma da Previdência. Se a gente pegar, a gente teve uma em 19, teve uma em 21, e agora em 25 a gente teve outra. Então, é muito, muito curto o espaço de tempo para tantas mudanças legislativas na vida do servidor público. Agora, não adianta todo mundo olhar só para Petrópolis. Né? Essa discussão da Previdência não é uma discussão municipal, é uma discussão federal. Né? Isso vem do Congresso Federal votado dessa maneira e imputado aos municípios as regras em que a gente tem que se adequar ou não.
E aí, quando está sendo discutido em Brasília, é que a gente precisa estar atento, que a regra que sair de lá, a gente tem que obedecer aqui. E aí sangra todo mundo, né? Sangra o político, porque pela opinião pública ninguém quer que isso seja discutido, a gente quer empurrar isso para outra época da nossa vida. Sangra o servidor que paga a conta efetivamente, sangra um estudo de previdência, porque está com um problemaço nos braços e não sabe como vai resolver, não consegue resolver isso sem o Executivo e sem a Câmara. E chega então, assim, num momento, né, Fred, que, como você falou, vem de cima e muitas das vezes não vai ocorrendo em algumas outras gestões e tem uma gestão ou um específico secretário ou um específico prefeito que vai ter que tomar essa decisão. Então, assim, a bola ela tem que não rolar tanto, mas a bola vai ficando uma bola de neve que chega uma hora que ela fica sustentável. Se a gente pegar vou pegar um dado para vocês que é importante. Por exemplo, os riscos judiciais que apontados lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao longo dos anos. O que Petrópolis sofreu de processo judicial de cobrança é um negócio absurdo. Então a gente tem hoje lá algo na casa de um pouco mais de 500 milhões de reais aí de risco judicial. Que é o quê? São processos que a prefeitura sofreu de alguém, seja ele um funcionário, ex-funcionário ou um prestador de serviço que está cobrando da prefeitura e que a gente corre o risco de perder. Isso precisa estar previsto lá. Então, isso é uma possibilidade de dívida futura. Então, por ser uma possibilidade de dívida futura, ela já precisa estar apontada na evolução do endividamento do município. Então, tem muita coisa que a cidade vem sofrendo ao longo dos anos e que os reflexos estão explodindo todos agora, né? A gente vê aí o processo, falando, né, o abarramento formal. Como é que a cidade esticou, né, de forma deliberada? Como é que as pessoas saíram... Petrópolis é uma cidade cara. E aí vou fazer esse parênteses aqui. Cara para comprar terra, cara para comprar casa, para comprar apartamento. É uma cidade de elite. E o nosso salário não é de elite, né? O salário do cidadão petropolitano não é de elite. Então, o custo do imóvel é muito maior, se a gente comparar isso com outros países, é muito maior do que a renda é capaz de comportar. Então, naturalmente, surge em habitação num formato mais inseguro. Porque se a gente tem um empreendimento de bom padrão feito, que a pessoa tivesse condições de ir lá comprar, ela não vai comprar um terreno num papel de promessa de compra e venda e fazer uma obra sem acompanhamento do engenheiro, isso não aconteceria. Mas Petrópolis passa por esse processo todo de expansão desordenada e depois, quando vem as chuvas, vem todas essas tragédias que a gente vem enfrentando. Então, a falta de planejamento da cidade, ao longo de todos esses anos aí, não estou falando do prefeito A, do prefeito B, quem me conhece sabe que eu não discuto isso, mas pensando no município, a gente deixa de se planejar, deixa de se organizar para acreditar em discurso eleitoreiro e no final das contas, 5, 10, 15 anos depois, a gente está pagando a conta disso aí, né? Seja com todas as tragédias que a gente viveu, seja com a falta de capacidade de investimento, seja com a falta do CEP formal na sua casa para você fazer uma compra. Tudo isso é falta de planejamento, de organização, de compromisso, e a gente precisa corrigir isso aí. Eu costumo dizer que a gente está fazendo uma obra na cozinha, cozinhando. Então, faz bagunça, faz poeira, atrapalha. Então, a gente precisa continuar cozinhando, que a nossa função principal é dar esse alimento, mas a gente não pode não fazer a obra. Então, você está fazendo a obra dentro de casa, cozinhando, servindo a comida, é extremamente difícil, é extremamente desgastante para todo mundo, né? A sociedade, no final das contas, quem paga o preço é a população, que acaba deixando de ter um serviço específico ou ter uma dificuldade a um acesso a alguma coisa, mas é a realidade que a cidade se encontra. Qualquer prefeito, agora e no futuro, vai ter que ter essa responsabilidade, porque chegou num ponto de que o próprio governo passado peticiona e diz que Petrópolis mergulhou numa penúria financeira. Então, é o próprio governo atestando a incapacidade de execução financeira das obrigações que ele mesmo assumiu. Isso aí não tem como empurrar para frente, não tem como dizer que a culpa é do próximo, a responsabilidade do próximo, a responsabilidade de quem tiver hoje, quem tiver amanhã, de quem tiver daqui a 4 anos, é responsabilidade de qualquer gestor. Em Petrópolis vai ser assim, durante muito tempo, a gente botar isso em dia.
Você citou as chuvas, e eu sei que não é da sua pasta, mas o planejamento, acredito que deva passar também por você, junto com o prefeito e junto com o secretário, né, de Defesa Civil. Como é que Petrópolis está acompanhando essas chuvas? Que a gente sabe que é um mês, né, até finalzinho de fevereiro, comecinho de março, é um mês que a gente tem chuvas em grande quantidade. De antemão, eu vejo muito, né, as publicações de Defesa Civil, e eu, como cidadão petropolitano, eu acho super válido a gente alertar, e se não acontecer, graças a Deus não aconteceu, mas quando a gente não alerta e acontece, eu acho que aí que é o pior. Eu acho que a prefeitura vem alertando e vem ajudando bastante nisso. E como é que isso tem passado, né? Como é que tanto o prefeito, com vocês, secretários, né, com você também, acho que com certeza participa disso, como é que tem visto esses meses, né, bem críticos na cidade? Verão é época que qualquer prefeito e secretário não pisca o olho, porque anunciou chuva para daqui a 2, 3 dias, a gente já começa a medir a possibilidade dessa chuva, né, com base na técnica, e aí o pessoal do CEMADEM, de tudo que é órgão do Estado e do nível federal, a nível federal vai calibrando ali as informações, e a nossa Defesa Civil vai decodificando isso para a gente, traduzindo isso para uma linguagem normal, para a gente entender o que pode acontecer. Toda vez que a gente sabe do risco da chuva vir num volume maior, da dedicação pessoal do prefeito à cultura da prevenção. Ele, no risco, vamos avisar que pode ter um problema. Mas acabou que a chuva dissipou, não choveu tudo ao mesmo tempo, diluiu aí em 10 dias o que estava previsto para chover em 72 horas. Graças a Deus. Choveu, a chuva é chata, fica aí vários dias com aquela garoa, enjoa todo mundo, final de semana você não tem o que fazer, não dá para fazer nada na rua, porque está chovendo. Quem tem criança, eu tenho filho de 3 anos, você tem que ficar lá inventando coisa para fazer com o filho dentro de casa, porque não dá para ficar brincando no quintal e tal, mas não criou problema. O que aconteceu em 2022 foi a chuva que era, né, o volume que era previsto para acontecer num tempo enorme, aconteceu em 4 horas. E perdurou um volume ainda de chuva ao longo de mais algumas horas. E aí a tragédia acontece. O que a gente adotou agora, né, a pedido do prefeito, por orientação dele, e ele capitaneia isso, ele que preside, ele coordena o gabinete de crise, reúne todas as forças de segurança, de ordem pública, de defesa civil, bombeiro, Águas do Imperador, Enel, as operadoras de telefonia, todo mundo sentado na mesma mesa, dizendo, a previsão da chuva é essa daqui, para sair da fake news, né? A previsão da chuva é essa daqui, está previsto chover de tal hora até tal hora, o risco está nessa janela de tempo aqui, pode ser que chegue um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é mais ou menos nessa curva aqui que a gente precisa observar. Se acontecer isso, como é que está a Águas do Imperador? A Águas do Imperador, não, estou com a equipe mobilizada, a gente aumentou o efetivo, tem mais carro, tem mais gente, como é que está a Enel? A gente teve vários problemas com a Enel ao longo dos anos, né? Não é de agora até melhorou razoavelmente. Mas que é uma empresa concessão federal, não tem nada a ver com o município, a gente não tem gerência sobre ela, mas a prestadora de serviço aqui dentro precisa estar alinhada com a gente. Como é que está a Enel? Não, trouxemos mais pessoal, a gente já tem equipe de sobreaviso nas regiões fora do município, que se precisar vamos deslocar para cá. Como é que está a rodovia? Não, a Elovias assumiu agora, a gente aumentou, já tem equipe de sobreaviso e tudo. Se a chuva cair no topo da serra, a gente vai fechar a serra para evitar que a pessoa suba e fique presa ou corra risco de um deslizamento de pedra ou de uma árvore cair em cima do carro. Então, tudo isso é discutido previamente, para a gente ver se todos esses órgãos estão organizados para enfrentar o que está por vir. Então, em abril do ano passado, né, a gente já tinha até comemorado o fim do verão e sem nenhuma chuva alarmante, e aí 10 dias depois ou 12 dias depois, em abril já, que normalmente a cidade já está fria, já começa todo mundo a olhar para o outono e inverno, a gente recebe aquela chuva que assustou todo mundo e tal, mas a gente tomou todas as medidas antes, ponto facultativo, ninguém vai à aula, avisa ao comércio, avisa aos hotéis, avisa aos restaurantes, todo mundo se mobiliza, empresas de ônibus, avisa todo mundo que pode ser que aconteça.
Se não acontecer, ou se for menor do que está previsto, para a gente é melhor. Então, quando eu vejo a pessoa na rede social falar assim, ou me manda lá no coisa, poxa, vocês falaram que ia chover pra caramba, e agora está chovendo, mas não está chovendo muito. Graças a Deus. Era isso. Esse é o melhor resultado. Não ter que chover muito. Mas se tivesse chovido muito, a prefeitura teria feito o trabalho dela, que é de prevenir, de avisar todo mundo e de proteger o máximo de vida que a gente puder proteger, que é o nosso papel. Fred, infelizmente, o papo a gente podia ficar aqui horas falando que é maravilhoso. Só que o tempo é nosso inimigo, está acabando. Eu quero deixar você fazer suas considerações finais. Se a gente não tocou nenhum assunto que tu queira falar, o tempo é seu, fica à vontade. Bom, obrigado, Diogo. Agradecer de novo aqui a todo mundo que assiste ao Giro, ao espaço que vocês concedem aqui. Parabenizar o Giro pela retidão nas informações, nas notícias. Quando a gente erra, o Giro diz errou. Quando a gente acerta, o Giro diz acertou. Dá a notícia como a notícia é. Isso, para mim, eu sou obrigado a reconhecer aqui dentro do Giro e parabenizar pelo trabalho. E dizer para toda a população, né, a prefeitura está trabalhando muito, tem muita gente do bem lá dentro, muita gente trabalhadora lá dentro. O servidor público concursado, que amargou com a gente esse ano de 2025 sob muita pressão, é trabalhador, é do bem, quer fazer o melhor. Às vezes falta uma estrutura, ou falta recurso para comprar um equipamento, ou falta um carro a mais que tinha que ter para poder melhorar o serviço, mas está todo mundo dedicado a fazer o melhor possível, né? E Deus abençoando a gente, iluminando a cabeça do prefeito para ele tomar as melhores decisões, para ele colocar esforço e energia onde tem que colocar. Eu tenho certeza que a gente vai virar essa página da cidade de tanta complicação, de tanta dívida, botar as finanças em ordem e olhar para frente com um futuro mais promissor e mais seguro para todo mundo, seja para o cidadão, para o servidor público, para quem mora numa encosta, para quem mora perto de um rio que sempre enche, para quem mora na rua, está ali na Rua da Feira, tem sempre alagamento. Para todo mundo que passa qualquer aperto, a gente precisa de mais fôlego financeiro, de melhores decisões políticas ao longo de muitos anos, para a gente poder virar essa página e deixar essa marca que Petrópolis tem, onde a gente vai, Diogo. E falar, não, eu sou de Petrópolis e tal. Aí a pessoa fala assim, caramba, lá tem muito problema de tragédia, né, e tal, de chuva e tudo, como é que está lá e tal. Pô, eu vi umas matérias e tudo, eu vi uma imagem que saiu, e aí já é uma imagem da chuva de 2022, numa chuva que aconteceu agora, em 2025, e aí aparece aquela cascata enorme lá no Bela Vista, como se estivesse caindo aquela água toda, e não está, porque não é aquela chuva, é outra chuva. Então, a nossa Petrópolis, que nasce como a cidade de Veraneio do Imperador, né, a cidade que ele via no verão, hoje no verão é uma cidade insegura para qualquer pessoa vir. Isso, para a nossa marca, para a nossa tradição, para a nossa história, é um demonstrativo de que ao longo dos anos a cidade errou. E a gente precisa rever isso. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, a entrevista. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, e eu espero você. Boa noite.